Muito boa tarde a todos. Estamos aqui hoje em mais um evento de ANTP Café e dessa vez, para nossa alegria, um ANTP Café presencial. A gente passou aí durante toda essa etapa de pandemia fazendo eventos virtuais e hoje o nosso evento é presencial, ou seja, todos os participantes estão todos juntos numa mesma sala. O assunto de hoje do ANTP Café é um assunto bastante interessante que, na verdade, vem perseguindo os nossos debates desde o primeiro. Se trata da situação do transporte público no país, só que hoje com um viés diferente. A gente vai querer saber o que pensam os empresários da área de transporte e de que forma eles imaginam melhorar a qualidade. Para participar desse ANTP Café, a gente tem a alegria de ter conosco aqui Cláudio de Sena Frederico, que é participante juntamente comigo, Alexandre Pelés, de todas as edições, eu como moderador, ele como âncora dos debates. Francisco Cristóvão, que é presidente da NTU, também acumula o cargo de presidente do SP Urbanos, que representa a maioria dos empresários de transporte do país, e Carlos Batinga, que é um grande consultor de transporte, renomado consultor da área, conhecedor do assunto como ninguém, e que inclusive já passou por alguns cargos executivos e atuou já inclusive em grandes capitais do Nordeste, como Natal, Salvador, João Pessoa. A gente também quer agradecer logo de saída o apoio institucional que tem nos dado a Transdata, que por graças a Deus, coincidência, inaugura hoje a sua nova sede aqui em Campinas. Esse espaço que nós estamos conversando é uma parte pequena do novo espaço, do novo prédio da Transdata, localizada na cidade de Campinas. A gente queria, inclusive, parabenizar o pessoal da Transdata, que tem sido nosso parceiro em todas as edições até hoje. E o patrocínio da Volkswagen do Brasil e também da Mercedes-Benz. Eu passo a palavra para Cláudio de Sena Frederico, que é o vice-presidente da ANTP, para que ele possa falar um pouco mais de qual será o tema principal do debate de hoje, para levantar a bola para os nossos dois convidados. Boa tarde. Pelés, a dúvida, como você bem colocou, continua há um ano. Há um ano nós estamos tentando encontrar uma saída, encontrar o fio da meada. E nós já perguntamos a muitas pessoas. Andamos por uma estrada onde fomos encontrando várias pessoas, prefeitos, fomos encontrando a indústria, tecnologia e tudo mais, e fomos perguntando essa mesma coisa. Ou seja, como é que nós saímos dessa? Como é que nós renovamos, de certo modo, uma relação desgastada? Ou seja, o transporte público não tem o apoio vamos dizer assim, do governo e da sociedade nacional. Ele não tem o apoio. Sem o apoio, é difícil que ele consiga atingir a qualidade. Mas o círculo vicioso é que, se ele não tiver a qualidade, ele não vai ter o apoio. Então, hoje, eu acho que o grande tema de diferença é que nós vamos pegar uma parte da questão que ainda não foi perguntada, que ainda não recebeu essa pergunta direta, que é a indústria produtora do serviço de transporte público, e saber o que ela pensa. Tem saída? E essa saída é alcançável? O que é necessário? Então, a palavra está aberta, mas apenas para completar aqui os apoiadores, eu queria agradecer ao OTM, editora, que ao lado do Diário do Transporte são dois apoiadores institucionais. Chico ou Batinga? Quem prefere dar o primeiro pontapé na pelota? O Batinga vai cometer a delicadeza de deixar os mais velhos começarem primeiro, né? Meu boa tarde ao Cláudio, Batinga, Alexandre. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo discutir esse assunto. Eu queria também cumprimentar a ANTP pela realização do ANTP Café, que eu tenho assistido a todos eles e, né, sou uma testemunha, né, da importância que tem esse assunto, tem a ANTP, quando levanta essas discussões e procura trazer a opinião, né? Aliás, é uma característica, né, bem marcante da ANTP, né? Colher opiniões dos mais diferentes segmentos, né? Seja do poder concedente, dos operadores, dos fabricantes, dos
do pessoal de ITS e assim por diante. Essa colocação que o Cláudio faz, ela tem um quê de provocação, obviamente, mas ela nos remete para uma reflexão extremamente séria. Tem uma palavra da moda, né, que chama, né, disrupção, né, ser disruptivo. E eu acho que nós temos que ser um pouco disruptivo. Nós temos que sair, né, desses conceitos que estamos praticando já há bastante tempo, de que, né, o transporte coletivo urbano de passageiro, né, é um serviço público, mas não é tratado dessa forma, né? É impressionante como os prefeitos, né, na maioria dos casos, consideram a saúde, a educação, a segurança, o emprego como serviço público. O transporte não é assim. O transporte é mais ou menos uma obrigação que a prefeitura tem. Aliás, diga-se de passagem, isso é constitucional, né? O artigo 30 da Constituição Federal estabelece que é responsabilidade única e exclusiva, né, dos prefeitos cuidar do transporte urbano, né, das suas cidades, mas eles, ao contratarem a prestação do serviço com a iniciativa privada, eles meio que, aspas, se livram do problema. E aí passa a ser um problema da iniciativa privada. E esse conceito, né, o que não está certo na teoria não dá certo na prática, não é verdade? Então, se está errado, né, o princípio, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Porque a partir daí começam-se a desenvolver, né, outras definições, né, e que só servem para atrapalhar a questão da importância que o transporte, né, coletivo urbano de passageiro tem, né, na própria vida da cidade, né? Sem o transporte urbano, nós não conseguimos, inclusive, prestar os outros serviços, né, públicos, né? O doente não chega no hospital, o estudante não chega na escola, o trabalhador não chega no serviço, né? A população não pode usufruir, né, do lazer e de todas as atividades que, né, estão dentro da vida urbana, né? Vamos colocar nesses termos. Então, é uma dificuldade muito grande, na medida em que, uma vez que o serviço é operado pela iniciativa privada, e assim o é no Brasil quase que todo, por incrível que pareça, né, hoje acho que nós temos 2 ou 3 empresas públicas que, né, ainda permanecem, né, o caso da Carris, por exemplo, em Porto Alegre, mas que já está num processo de privatização, tem a CMTC de Goiânia, e uma ou outra ainda que... Em Araras, interior de São Paulo. Araras, né? Mas olha só, nós estamos falando aí de milhares de empresas que operam, né, nos 5.500 municípios do Brasil. Nós temos sistemas organizados de transporte em mais de 2.000 municípios, né? E nós temos 3 empresas privadas aí. Então, virou esse conceito, é um negócio regido por lei de mercado, e aí a competição, ela não é predatória, ela é estimulante, porque se surge, né, alguém que faz o serviço, né, por um preço menor, ele recebe o apoio, né, do poder concedente e, na maioria das vezes, também da própria população, que não enxerga que, às vezes, né, um serviço dessa natureza, quando não é regrado, fiscalizado, tratado como serviço público, ele não subsiste, porque ele não vai operar no final de semana, ele não vai operar no feriado, ele não, nas férias, né, onde a demanda cai, né, o operador tira, né, os seus veículos, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, e assim por diante. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar a partir de agora. A pandemia nos trouxe, né, uma situação, por incrível que pareça, né, de aflorar o problema na dimensão que ele tem realmente. Né? A gente já vinha lidando com muita dificuldade nos últimos 10 anos, queda de demanda, infelizmente a qualidade do serviço deixa muito a desejar, uma crítica muito grande dos formadores de opinião, e a culpa não é deles, eu já vou logo dizendo, né, a culpa é nossa, operadores, que não estabelecemos um diálogo, né, com a sociedade, com os formadores de opinião, com os nossos clientes e assim por diante. Então, por todas essas razões, né, a coisa tomou um rumo que agora, né, chegado o momento em que nós temos que parar, fazer uma reflexão, avaliar toda essa situação e procurar novos caminhos, porque aqueles que nós vínhamos perseguindo, de fato, nos trouxeram para onde estamos. E nós não queremos continuar nessa posição, onde a qualidade do serviço é questionável, onde a tarifa não é
não tem um valor módico de tal forma que a população tenha acesso universal, amplo e restrito à prestação do serviço e por aí vai. Enfim, é uma série de questões que precisam ser avaliadas para que a gente possa, né, retomar essa questão sob um outro ângulo, sob um outro cenário e trabalhando as variáveis de uma forma um pouco mais inteligente do que da maneira como vimos fazendo até agora. Eu acho que essa é a minha primeira resposta à provocação que o Cláudio fez, mas eu gostaria muito de ouvir o meu prezado Batinga, né, que deve ter uma forma bastante diferente da minha de enxergar essa questão. Não, você apresenta bem, mas realmente eu acredito que nós encerramos um ciclo. Temos que construir um novo ciclo para a área de transporte. Já vinha em crise há muitos anos e a pandemia só fez aflorar sem dúvida nenhuma. E o desafio que temos é elaborar uma proposta de qual a saída. Esse é que vem o desafio. Porque a sociedade considera o transporte péssimo. O usuário também. As pesquisas que se faz de satisfação de usuário mostram isso. Então, nós temos que partir, antes de mais nada, para um projeto de melhoria da qualidade, para poder atrair a sociedade para se engajar nesse processo. Esse é que foi o grande desafio de sempre, porque ele dizia o seguinte: se você der subsídio, pode melhorar, mas não melhora. Eu comparo muito o seguinte com a desoneração. Houve desoneração do transporte. Tirou-se ISS em algumas cidades, alguns estados tirou o ICMS do diesel, a cobrança, etc. E ficou ruim igual aos outros que cobram ISS e cobram ICMS. Então, o desafio é você construir uma proposta de qualidade, que ao longo do tempo houve um desgaste grande dos dois lados, por conta dos próprios contratos não pagarem o custo todo, então as empresas foram diminuindo a sua qualidade de gestão. Por outro lado, o órgão de gerência público foi totalmente, se em uma determinada época se estruturou, se capacitou, foi desmontando ao longo do tempo. Então, hoje você tem deficiência grande, tanto na gestão pública quanto na gestão empresarial, porque não há uma relação contratual e uma segurança regulatória que faça ter investimento. Então, o ciclo acabou. Nós temos que iniciar um próximo. Eu acredito que, se nós trabalharmos um projeto de gestão que eu acredito, de melhoria de qualidade, que eu acredito que ele só é possível se for feito a 6 mãos. Eu digo que são os órgãos de gerência, os operadores e a participação de quem usa o transporte, porque isso não tem ocorrido. Se você constrói essa saída, eu acredito que nós vamos iniciar esse novo ciclo, porque acabou o presente. Outra coisa, essa proposta teria que ter um prazo, que eu considero muito, tenho pensado e debatido muito isso, 5 anos, porque não é uma varinha de condão que vai fazer o transporte melhorar de um dia para outro. Nós teríamos que fazer um projeto de melhoria de qualidade para ser implantado num horizonte de 5 anos, onde as metas anuais fossem avaliadas. Tudo bem, nós vamos ter esse subsídio, mas daqui a 1 ano, como é que está o transporte? E daqui a 2 anos, daqui a 3, e qual é a meta? Porque nós temos discutido muito, precisa de subsídio, o governo federal tem que socorrer, etc., mas qual a meta? Qual a qualidade que nós queremos? Quando essa qualidade chegará? Porque essa é uma forma de você atrair a sociedade, atrair o usuário que ele hoje não acredita nem no poder público e nem na empresa operadora. Esse é um caso, nós teríamos que quebrar esse ciclo. Eu vi uma entrevista de Cristóvão essa semana dizendo o seguinte: os 5 bilhões, que só tem 3 anos, e daí para frente? Sim, mas vem 5 bilhões e no segundo ano para receber os 5 bilhões, onde é que eu estou? Qual a meta para eu receber os outros 5? E qual o critério, como eu vou merecer, depois dos 3 anos, ter mais dinheiro para chegar?
eu teria que ter um projeto de qualidade que atraísse a sociedade para se engajar nesse processo. Esse é um ponto básico. Agora, para isso você teria esse projeto de qualidade e o custo dele é muito fácil de você chegar. Você chegaria a um custo. Aí vamos ao terceiro ponto, é debater quem paga. Que essa é a questão. A parte do usuário, que vai pagar na tarifa, e o resto. O resto, claro, seria dividido pelas 3 esferas de governo. Por quê? Se mais de 85% da população brasileira vive nas cidades, o país é urbano. Se o país é urbano, o problema do transporte urbano não é apenas da prefeitura. Ele é um problema nacional. Então, é das 3 esferas de governo. E nós poderíamos, até nesse projeto de qualidade, já sugerirmos qual o percentual de cada ente governamental. Eu pensava muito o seguinte, era um da prefeitura, 2 do Estado, 4 do governo federal, dentro desse pacote. Mas isso definindo bem claro metas para poder você angariar simpatia e o apoio da sociedade. Caso contrário, você vai ficar tendo esse problema que nós temos de elaborar projetos, vai para a Câmara, quando aprova na Câmara, o governo federal veta, etc. Então, se você tem um foco e uma meta, aí você resolveria. Agora, cada um fazendo sua parte. Isso, ao longo desse tempo, com certeza, você teria que ir reestruturando os órgãos de gerência e trabalhando a melhoria de qualidade na gestão das empresas. Isso fundamental. Agora, no primeiro momento e nos primeiros anos, com certeza, indispensável você ter auditoria externa para acompanhar todo o processo. Porque hoje a sociedade nem acredita nas empresas e nem acredita nos órgãos de gerência dos municípios. Então, esse ciclo teria que se quebrar num primeiro momento, enquanto reestruturaria os órgãos, a gestão das empresas e pagando realmente o custo de um serviço, esse custo auditado, onde não estaria pagando mais nem menos daquele necessário para termos um serviço de qualidade. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é um caminho. Isso é uma proposta que eu acho que o grande desafio nosso é realmente formular proposta, que temos discutido muito nos grupos internos, mas tem aquela sensação que são as mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Nós temos que quebrar esse ciclo e levar essa discussão para a sociedade, que só é possível se eu apresentar um projeto de qualidade que possa ser acompanhado dentro de alguns anos. É isso que eu penso atualmente, tenho discutido muito e não vejo muita saída se nós não tivermos sendo o carro-chefe um projeto de qualidade do serviço, de melhoria da qualidade, com sequenciado e essa elaboração ser feita com a participação de todos os envolvidos. Pelo que se pode entender então, Batinga, é que sem a participação da sociedade, ou seja, sem a sociedade abraçar essa causa, qualquer projeto que vá se fazer vai ser um projeto que já vai nascer, não digo morto, mas vai nascer com um grau de dificuldade muito grande de ser realizado. Até porque hoje, quando você fala em subsídio, quando você fala em ajuda, quando você fala em salvar o transporte, a impressão que a opinião pública tem é que lá vai o povo de novo salvar os empresários falidos. O conceito do setor não é bom perante a sociedade. Então, só ações mais efetivas, com resultados apresentados e acompanhados, eles acontecendo, é que nós poderíamos atrair esse apoio da sociedade para construirmos esse projeto, porque é indispensável. E infelizmente, é o único serviço público essencial que não é prioridade de ninguém. Então, isso tem que ser quebrado. Só é quebrado se você melhorar a qualidade, sem dúvida nenhuma. Vai ter o vídeo. A gente podia dar um break, então, rápido, para voltar depois. Vamos passar um vídeo curto, então, de um dos nossos apoiadores, né? Porque, afinal de contas, sem apoiadores a gente não consegue realizar esse projeto. Então, vamos, por favor, já
passar um vídeo curto. A gente volta já. Bom, eu gostaria assim de introduzir uma nova provocação. Quer dizer, o segundo round, eu acho que está precisando, de certo modo, uma renovação. Para mim, o que falta é o desejo. Quer dizer, o que está faltando há muito tempo no transporte público é o desejo da sociedade. Quer dizer, paixão. Está faltando paixão no transporte público. Está faltando a paixão que a gente sente na indústria automobilística, nas pessoas que compram automóveis, compram motos, compram bicicletas, compram um monte de coisa. E sobre isso eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer um paralelo. Há 50 anos atrás, nós tínhamos um transporte ferroviário terrível. Era considerado o pior transporte público que tinha. Não era o ônibus, era o trem. E insistia-se em conseguir recursos para investir no transporte ferroviário que nunca vinha. Criou-se uma nova, vamos dizer assim, um novo produto que era completamente ferroviário, mas que fingia que não era, que se chamou metrô. Em função de ser um novo produto que modernizava não o transporte meramente, modernizava o passageiro que usasse aquele transporte. Quer dizer, aquele passageiro passava a ser um nova-iorquino, um parisiense, uma pessoa de ponta, né? Ao fazer isso, ele passou a ser altamente desejado e nunca mais deixou de receber subsídio e todos os recursos necessários. Então, será que nós não estamos precisando de um projeto apaixonante na área do transporte por ônibus? E eu sugiro, não seria a descarbonização, não seria a eletrificação, não seria a autonomia, quer dizer, sem o condutor, quer dizer, não seria todas essas novas fronteiras, em vez de serem vistas como obstáculos e dificuldades, porque necessitam de mais subsídio, feito o metrô necessitava, será que não é justamente isso que justifica o investimento da sociedade? Porque a sociedade diz, eu quero viver neste mundo onde existe este tipo de transporte. E, ao mesmo tempo, hoje, o transporte que nós conhecemos, melhorá-lo, de certo modo, as pessoas não estão com esperança. Então, o disruptivo seria isso. O disruptivo seria um novo ônibus mais caro, que precisa de mais recursos e que seria apaixonante. O que aconteceu depois também no metrô, vale a pena lembrar. O trem foi melhorado depois. O trem veio depois a ser melhorado porque existiu a paixão do metrô. Está faltando alguém assim apaixonante no meio do ônibus. Não é nenhuma novidade, né? Imaginar que o Cláudio, né, não fosse ser disruptivo, né, num encontro como esse e levantasse uma questão sobre um formato, sobre uma forma completamente diferente e inovadora.
É muito difícil discordar do Cláudio, obviamente, né, eu tenho que concordar com ele. Acho que talvez o caminho seja esse mesmo. Porque quando a gente analisa, né, a questão do transporte público por ônibus, nós conseguimos identificar os agentes, mas não conseguimos, às vezes, identificar o interesse comum, né? Então, né, o poder concedente tem lá o seu interesse legítimo de, né, proporcionar, prover o transporte, mas tem uma visão, né, com relação a essa questão absolutamente apartada da visão do operador, né, da visão, né, dos financiadores, da visão dos fabricantes, por exemplo. Então, está faltando, é verdade, alguma coisa que pudesse, né, juntar os esforços, fazer com que, né, tudo aquilo que o poder concedente, que os fabricantes de material rodante, que os fabricantes de inteligência, né, de ITS, que os operadores propriamente ditos, né, e aqueles que são os prestadores de serviços acessórios, né, se eu posso assim colocar, pessoal que cuida dos meios de pagamento, pessoal que cuida dos sistemas de planejamento, monitoramento e controle de operação e etc., né, que a gente pudesse trabalhar, né, com o mesmo objetivo. Eu vejo nessa colocação que o Cláudio faz, e com muita propriedade, assim, qual seria, né, o processo de catalisador? O que poderia catalisar esses esforços, né, para que a gente pudesse, todos nós, todos os agentes envolvidos, olhar para o mesmo rumo? E a partir daí, não seria muito difícil, né, organizar as ações, as providências, né, mas otimizando, né, e não fazendo com que as coisas, cada um puxasse a sardinha para a sua brasa e defendesse os seus interesses. Então, os fabricantes querem produzir aquele veículo que lhe traz melhor resultado, né, de retorno do investimento. Os operadores não estão preocupados com oferecer um serviço de qualidade, aqui, aliás, o Batinga, com muita propriedade, descreveu aqui, e que precisa, né? A população, como não tem, né, não dispõe, né, do serviço na quantidade e na qualidade desejada, fica buscando opções, né? E aí às vezes aparecem esses aplicativos, o carona solidária, ou a moto, ou a bicicleta, ou a mobilidade ativa, tudo isso que vem aparecendo nos últimos tempos, por incrível que pareça, só serve para dificultar ainda mais, para criar mais problema nesse cenário já conturbado, né, que nós, onde nós operamos, né, onde nós atuamos, melhor dizendo, né? Então, faz muito sentido, Cláudio. Eu acho que, né, a gente buscar um processo, né, né, alguma coisa que pudesse catalisar, que pudesse, né, fazer com que todos os esforços caminhassem no mesmo sentido. Talvez a descarbonização, e eu gosto muito dessa expressão, né, durante um tempo aí nós ficamos meio que viciados com o problema do ônibus elétrico, né, nada contra. Eu, então, pelo amor de Deus, iniciei minha carreira, né, com o desenvolvimento de uma terceira geração de trolleys para a cidade de São Paulo, né? Mas hoje eu acho que nós estamos tratando, né, de descarbonização. A rota do ônibus elétrico é uma, a rota dos combustíveis, dos biocombustíveis é outra, do ônibus movido a célula de hidrogênio, com reforma do etanol para produzir o hidrogênio, dos aditivos que podem melhorar, né, o processo de combustão e diminuir as emissões. Mas tudo isso, né, pouco interessa. O que interessa é assim, o que é que pode ser utilizado como um catalisador? Alguma coisa que todo mundo, o governo, né, os operadores, os fabricantes, né, os órgãos de planejamento, tudo isso conseguisse olhar para o mesmo objetivo, para o mesmo alvo, e aí a gente conseguir, né, juntar esses esforços. Competência nós temos. Você disse, o metrô, né, final da década de 60, 68, para ser mais preciso, né, foi a criação da Companhia do Metropolitano em São Paulo, né, começou assim, começou com uma ideia, né, mas, né, um formato ousado para a época, né, onde nós não tivemos receio de inovar, de enfrentar e de aperfeiçoar e de formar, inclusive, competências que nós não tínhamos aqui no Brasil, né? O metrô foi um celeiro de transporteiros aí, né, e que depois, né, foram para os mais variados setores, né, para o transporte por ônibus, transporte ferroviário e para outros modos de transporte, mas o metrô ajudou a formar esse pessoal, porque naquela época existia um objetivo muito forte, uma concentração de esforços
esforço para que a gente conseguisse produzir, né, um modo de transporte, né, eficiente, eficaz, que agradasse a população, que o cidadão se sentisse completo quando utilizasse, né, o serviço e assim por diante. Está aí um bom modelo para ser seguido. Ônibus, objeto do desejo. Exatamente. Ô, Cláudio, eu acho que você fez uma provocação muito interessante, que eu diria logo, não muda aquele pensamento, aquela proposta de você ter um projeto de qualidade. Você vem aqui com equipamento. Isso é uma coisa interessante pelo seguinte, faz 10 anos que o governo federal compra veículo para o transporte escolar. Até essa época, até 10 anos atrás, era um desastre o atendimento do transporte escolar nesse país. Em Pau de Arara, em caminhonete, acidente, etc. Passou a comprar. E passando para as prefeituras, que, por sua vez, operam. Então, resolveu a questão. Compra cerca de 7 mil ônibus por ano. Se você fala aí, e essa parte de equipamentos ser assumido pelo governo federal, usando, isso teria que ser uma política do governo central sobre matriz energética, o que tem que usar descarbonização, etc. Se o governo comprasse, vai entrar o governo federal com 10 mil ônibus ano. Em 9 anos, nós temos cerca de 90 mil ônibus no país. Você trocaria toda a frota do país. Então, dentro de novos princípios. Então, a contratação seria para operar um equipamento que era público. Então, o custo seria bem menor, já que o subsídio seria cruzado, né, indireto, que era através do equipamento. Esse é um caminho, sem dúvida nenhuma, interessante de você ir assumindo, definindo a regra, fazendo novos contratos. Porque a iniciativa privada, sem dúvida nenhuma no Brasil, tem capacidade de atender qualquer exigência de qualidade que seja posta. Isso, sem dúvida nenhuma, desde que tenha segurança regulatória. O grande problema nosso hoje é esse. Você tem uns contratos que não são cumpridos. Você acompanhou muito bem, começou a dizer que na hora que você fizer o transporte não prestava porque não tinha contrato, tinha que ser licitado, etc. Nos últimos 15 anos, só o que se fez foi a licitação e o transporte piorou. Então, não era a solução. A solução é você ter segurança regulatória. Agora, no caso de você partir para entrar com equipamento, eu ia até mais além, tenho discutido isso até. Se as prefeituras comprassem as garagens, desapropriassem as garagens, e o governo federal comprasse os veículos, em 9 anos, a conta que a gente está fazendo aqui, você trocaria toda a frota do país num custo menor e abriria mais oportunidade para novos entrantes no setor. Porque o que mais barra as pessoas entrarem é o investimento inicial. Você, mesmo uma empresa pequena de 200 ônibus, você entrar com 200 ônibus e ainda ter num lugar privilegiado uma garagem que caiba 200 ônibus, o espaço, isso é um custo muito grande. Isso é o que inviabiliza o início de novas empresas. Se você muda esse processo, com certeza você teria uma chance maior. Agora, o projeto que nós estamos devendo à sociedade, Cristóvão, o pessoal da NTP, nós todos, é um projeto de qualidade. Isso dentro para implantar ao longo de um tempo. Como viabilizar a implantação é outra luta, porque hoje a gente chega no Congresso, ou cheguei algumas vezes junto do anterior ministro do Desenvolvimento Regional para discutir sobre isso, mas cadê o projeto para dizer à sociedade que é bom e ela vai apoiar? Nós não temos ele. Teríamos que construir ele e ir atrás dessa viabilização. Se é com a divisão de recursos entre as 3 esferas, se é o governo comprando os ônibus elétricos para descarbonizar, se é a prefeitura entrando com recurso direto ou comprando garagem e mudando a forma de contratação, isso tem que ser feito. Por quê? Se olharmos que as cidades com mais de 200 mil habitantes, nós temos 160 cidades no Brasil com mais de 200 mil habitantes, que tem um transporte mais consolidado. Se formos para mais de 100 mil habitantes, vamos aí para 330 cidades. São muitas cidades para você trabalhar
a nível local. Teria que ter uma política nacional com essa regra mais ou menos definida para nós termos estrutura de implantar nas cidades. Porque com o desmonte dos órgãos de gerência local e até de algum organismo a nível federal ou estadual que trabalhe isso, para nós atendermos essa demanda, também leva um tempo. É por isso que esse projeto é importante, termos um projeto com um foco e um prazo para definirmos essa chegada e não frustrar a sociedade de novo. Porque a sociedade está cobrando. E nós não temos como resolver de curto prazo. Isso é fato. Então, o desafio para nós é elaborarmos esse projeto. O que vai trabalhar para, como ele estruturar, se é com ônibus elétrico, se é com ônibus comum, se é com frota pública, etc. Isso são coisas que vêm depois. Nós temos que antes trabalhar esse projeto de qualidade, reestruturando as gestões e atraindo a sociedade para este projeto que ela tem que participar e acreditar que vai ocorrer, porque senão nós vamos continuar do mesmo jeito, sendo sempre frustrados em nossos pleitos, porque não temos um projeto consistente que faça a população acreditar. Eu só queria reforçar um pouco o que o Cláudio disse. Em Londres, aquela operadora Bilios fez uma experiência muito interessante. Eles pegaram uma rota, a Rota 63, e trocaram toda a frota com ônibus que, segundo eles, é o novo padrão. Então, o teto, né, no segundo andar é de vidro, ou seja, a pessoa que senta ali em cima ele consegue ver o céu. Uma cidade como Londres, que chove o ano inteiro, mas não faz mal. Você consegue ver, né, vidro, é uma coisa bacana aquilo, né? Todo banco tem carregador de USB, todo banco tem o teu ponto, você aperta quando você quer descer. E aquilo, na verdade, a operadora disse o seguinte: nós fizemos isso para que aumente a atração do ônibus para o cidadão. E foi o que aconteceu. Aquilo bombou nos TikToks, bombou nas redes sociais, porque virou um objeto de desejo. Então, e outra coisa curiosa, você está voltando de avião para o Brasil, né? Aí passa as capitais, e qual é o símbolo das capitais? O símbolo, por exemplo, de Londres é o ônibus de 2 andares. Ou então é a cabine telefônica. Tradução, serviço público. Chega em São Paulo, qual é o símbolo? Ponte estaiada. Então, eu realmente acho que essa provocação do Cláudio tem muito a ver. Não, eu não posso perder essa chance, não. Eu queria, primeiro, concordar de novo com o Batinga, e a colocação do Alexandre também aqui. Mas eu acho o seguinte, né? O enunciado, eu não estou falando de diagnóstico, eu estou falando de enunciado do problema. Veja só, no artigo 6º da Constituição está lá dito, né, que o transporte é um direito social. Quem é, né, que encara o transporte como um direito social? À semelhança do que nós todos sabemos que a educação, a saúde, a habitação, a segurança, esse é um direito social, é uma obrigação do Estado, é um dever do Estado e ele tem que prover isso. Quando lida com o transporte, eu não sei se é tão direito social assim. A nossa famosa política, Lei da Mobilidade, de 2012, ela estabeleceu lá uma série de obrigações, de conceitos, a tal da tarifa de remuneração diferente da tarifa de utilização, ou tarifa técnica diferente da tarifa pública, que seria um avanço enorme no sentido de separar a remuneração de pagamento pela prestação do serviço. Uma coisa é quanto custa, eu costumo dizer, custa é um problema de engenharia e de economia. Tarifa é um problema político-social, ato discricionário do prefeito. Se ele quiser estabelecer a tarifa zero, que, aliás, em muitos municípios hoje está se praticando, isso não significa que o custo da prestação do serviço é zero. Tá? Então, o custo existe, ele tem que ser coberto. Existe uma fonte de receita. Tem que ter uma fonte de receita. E o custo, ele é exatamente proporcional a, vamos chamar assim, a especificação da qualidade do serviço.
O custo decorre dos intervalos, da qualidade do material rodante, né, do veículo. Tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado. É um veículo de maior porte, é um veículo com suspensão a ar, com transmissão automática. Enfim, tudo que existe aí, o Batinga disse com muita propriedade. Se tem uma coisa que a nossa indústria, né, nacional sabe fazer, é ônibus. Né, de qualquer tamanho, movido a qualquer combustível, para operar em qualquer circunstância e condição. O nosso problema não está aí. O nosso problema não está na tecnologia. Né? O nosso problema está no enunciado. Sabe? Não, está lá que é um direito social, mas ninguém encara dessa forma. Está lá que a tarifa de remuneração deve ser diferente da tarifa de utilização. Pouquíssimas são as cidades que praticam isso antes da pandemia. Agora, por incrível que pareça, depois da pandemia, nós já estamos com mais de 100 sistemas de transporte que separaram, porque se deram conta de que manter um serviço de qualidade, como o Batinga preconiza aqui, né, com a remuneração em cima da tarifa, daquilo que o cidadão paga, e diga-se de passagem, do passageiro que paga a passagem dele, o deslocamento dele, e mais um pedaço, né, da gratuidade alheia, porque não existe transporte de graça para ninguém. Toda vez que, né, um parlamentar propõe uma lei de gratuidade para quem quer que seja, eu não quero entrar aqui no mérito, né, das gratuidades, do idoso, do estudante, do deficiente, do atleta, de quem quer que seja. O que eu quero é o seguinte: esse transporte não é de graça, alguém vai pagar essa conta. E, normalmente, por incrível que pareça, é o chamado passageiro pagante. Ele paga o deslocamento todinho dele e mais um pedaço da gratuidade. Então, não tem mais como sustentar né, esse tipo, né, de prestação de serviço, que cada vez fica mais caro, né, o veículo está cada vez mais sofisticado e cada vez mais caro, o combustível cresce, a mão de obra, ou seja, o operador, ele não é responsável pelo aumento de nenhum dos itens de custo, de nenhum, da mão de obra, do veículo, do combustível, do pneu e etc. Mas depois ele tem que se submeter, né, a prestação do serviço dentro de uma remuneração que é estabelecida, né, pelo poder concedente, e que normalmente a resposta é a seguinte: a população não tem como marcar com este valor. Portanto, eu vou fixá-lo, né, abaixo do que seria necessário para cobrir o custo de operação. Não se faz mágica. O que é? Começa a degradar o serviço. O operador começa a degradar o serviço. Não estou fazendo defesa de operador aqui, não. Eu estou simplesmente relatando. É assim que as coisas acontecem. Então, eu acho que ao longo desses últimos 34, 35 anos de Constituição que nós tivemos, onde lá ficou estabelecido que o transporte urbano era responsabilidade do prefeito, né? E o Estado não participa, a União não participa. Esquece que é o transporte que faz, com perdão do trocadilho, a economia rodar, né, nas cidades. Né? Mas ninguém. Nós somos. Eu iniciei minha carreira lá no final da década de 70, início da década de 80, onde nós tínhamos, né, a EBTU, tínhamos o GEIPOT, tínhamos as agências de financiamento e de fomento, né? Tudo isso, né, o metrô contando com recursos federais, estaduais, aliás, na criação do metrô, municipais, né? O metrô começou como sendo uma empresa municipal, né? E assim era. Olha só, todo mundo aportando recursos para que a gente tivesse, né, um sistema de transporte na qualidade, no padrão que foi desenvolvido o metrô de São Paulo, né? E que é exemplo até hoje, né, para o mundo todo. Então, eu acho que temos aí um desafio enorme, que é definir, enunciar o problema na sua, né, de um lado, na sua magnitude, no outro, no seu detalhe, né, para que a gente possa começar a trabalhar dentro desses conceitos todos que foram aqui levantados e com os quais eu concordo, sem dúvida, com todos eles. Só aqui complementando um pouquinho, mas concordando também, mas você vê, se nós tivermos um projeto de qualidade, a parte de custo, de quanto custa esse serviço, é muito simples, é matemática, e você pode ter auditoria para ver isso, engenharia e economia, não há problema nenhum. Então, este é um ponto. E com isso você vê o seguinte, eu repito muito, não há nenhum serviço de transporte coletivo de razoável a bom no mundo que seja pago apenas por quem usa. Isso não existe. Então, resultado, vai ser mostrado à população que naquela qualidade, eu estou mostrando qual é a qualidade, naquela qualidade tem esse custo. Então, esse custo, uma parte vai ser paga por quem usa e a outra parte dividida pelas outras 3 esferas do governo. Eu acho que isso é uma conta, não tem porque estar enganando nem dizendo que vou fazer, eu repito o seguinte, você só tem 100 mil reais, não pode comprar uma BMW, só pode comprar um Fiat básico. Então, essa é a grande questão. Se você tem um serviço que tem aquela qualidade, o preço é fácil de fazer
e vai ver quem é que vai pagar essa conta. Então, apresentar para a sociedade. Se nós tivermos esse projeto, Cristóvão, eu acho que é mais fácil de mostrar à sociedade. Está aqui, para esse projeto, custa isso. Quanto é que o governo vai querer que você pague? É a questão dele, é discricionário dele. E o resto vai dividir como? Essa é a questão. Eu acho que se a gente construir esse projeto, nós temos condição de ter essa discussão, porque não pode enganar, dizer que o serviço que tem lá em Londres, que ele falou aqui agora, o cara que usa paga todo o custo daquele serviço. Não existe isso. Tem que alguém complementar. Essa é uma questão que tem que ficar muito clara perante a sociedade. Agora, se você diz também que tem que subsidiar esse serviço que está aí sendo ofertado. É por isso que a sociedade hoje toda chia. O serviço está ruim demais, como é que ainda vai colocar dinheiro público ali? Agora, se você partir para um projeto onde mostre esse espaço, que ele melhora, aí eu acredito que nós vamos ter o apoio da sociedade, porque está apresentado a ele claramente, está acompanhando, o nível é esse, o custo é esse. Audite, está diferente? O custo é esse. Então, tem essa questão de melhora a discussão e a relação com a sociedade. Porque hoje é muito ruim, porque ninguém quer assumir que o transporte, se ele é bom, ele é mais caro, e que a empresa tem que ser rentável e lucrativa. Senão, ela não funciona. E isso é um preceito básico de qualquer atividade empresarial. Agora, temos que trabalhar o projeto, que temos discutido muito. Chega na Câmara, chega no Ministério e tal, mas nós não temos um projeto consistente que possa atrair a sociedade para se engajar nesse processo. Vamos dizer assim, eu tenho a impressão que nós estamos chegando num determinado ponto que diria, estamos afunilando e tudo mais. E eu acho que essa é uma questão muito importante, que é a seguinte: nós temos aqui hoje perguntando ou trazendo os operadores de transporte, quer dizer, as empresas privadas que operam o transporte. E o que nós temos agora é um vislumbre de uma determinada saída, mas essa saída tem que ser com todos juntos. Quer dizer, o resultado só vai ser obtido se todos forem a favor de prosseguir nessa marcha. E que marcha é essa? Eu vou enfatizar outra vez. Nós temos que ter esse projeto, não só um projeto chamado de qualidade, mas para um projeto que chegue a ponto de despertar o desejo e o entusiasmo dos que vão usar o serviço. Esta tem sido a grande dificuldade, e que nós não temos conseguido, fora do metrô, criar projetos de transporte público que sejam apaixonantes, né? E eu diria que uma das questões que o metrô pegou bem na época é que ele trouxe para o Brasil uma imagem que poderia ser do brasileiro. Então a gente tem que pensar o seguinte: o projeto tem que criar um passageiro de transporte público que seja diferente, que se veja diferente, que se sinta diferente. Uma pessoa que compra um carro, ele não é meramente uma pessoa que agora passa a ter um veículo que leva. Ele é uma pessoa diferente. Ele é visto pelos outros como diferente e ele se sente diferente. E, finalmente, eu quero dizer uma outra coisa. É assim como no namoro, é preciso namoro. Quer dizer, se eu estou falando sobre paixão, a gente precisa viabilizar isso através de uma certa amostra grátis. Quer dizer, a pessoa tem que experimentar um pouco isso também. Então, não basta um projeto no papel. Precisa ter um projeto e precisa ter várias implementações de exemplos do que nós estamos falando, para que as pessoas possam dizer: não, eu quero uma namorada igualzinho aquele cara lá tem, porque é aquele tipo que eu quero. Então, eu vou enfatizar. Hoje eu estou realmente um pouco, diria assim, escritório sentimental. Terrível. Sentimental, digamos assim. Mas eu acho que o nosso grande problema é encontrar no setor de ônibus um projeto viável de qualidade, mas que ao mesmo tempo seja apaixonante. E que daí as pessoas desejem. Só para dar um toque, né? Uma coisa que poderia ser apaixonante e desejável seria o BRT. E nem isso a gente conseguiu. Então, mas eu queria pegar esse gancho aí, com todo o meu respeito aqui pelo meu Cláudio, né? Mas acho sim, e até fiz referências aqui, o modelo é
o metrô é um modelo a ser seguido. Mas nós temos experiência com ônibus. Né? Nós temos, né, o Expresso Tiradentes, em São Paulo. Nós temos o corredor ABD, também em São Paulo. E nós temos a experiência de Curitiba, que foi fantástica na época do Jaime Lerner, que criou, né, inovou, renovou e criou, né, esse conceito que o Cláudio colocou aqui. Quer dizer, a população que utilizava gostava, elogiava, se sentia bem quando usava o ligeirinho, o tubinho e tal. E não foi diferente no corredor ABD, né, que, diga-se de passagem, né, você tem uma participação muito forte ali, porque foi secretário de Negócios Metropolitanos de São Paulo, sabe muito bem como é que funciona aquele corredor, né, e ele é uma referência também. Claro, né, os parâmetros, né, de construção, de avaliação, de operação já precisavam ser renovados, porque hoje os atributos não são bem aqueles, né, que valeram lá para, né, a implantação, né, na década de 80, né, foi a década de 80 que nós tivemos, né, aquele corredor. Mas ele ainda é uma boa referência. E o Expresso Tiradentes, que em que pese ter sido, né, totalmente desfigurado, né, o conceito de um VLP, como a gente chamava à época, né, que era um sistema de transporte baseado num veículo guiado, elétrico, né, e que pudesse ser comboiado, né, no horário de pico, pudessem, né, juntar 2, 3 composições, à semelhança do que se faz com sistemas de metro ferroviários, né? Ele foi desvirtuado, mas está lá. E ainda é uma referência, ainda é o único BRT que nós temos na cidade de São Paulo, por incrível que pareça, e que também precisaria ser muito, né, revisto e renovado para que a gente pudesse atender aos novos atributos, porque eu acho que, né, a pandemia também trouxe isso, né? São atributos um pouco diferentes que a população agora, né, começa a desejar, né, quando faz a escolha por realizar a sua viagem, por exemplo, de ônibus, né? A comparação com os outros modos, a questão da qualidade, a questão do conforto, da regularidade, da confiabilidade, é um pouquinho diferente do que, né, aqueles conceitos com os quais nós trabalhamos aí durante anos. Bom, eu acho que estamos encerrando, mas com pontos de discussão convergentes, vendo só a linha a seguir. Porque é o seguinte, volto a dizer, a capacidade empresarial brasileira, quer seja industrial ou de operação, atende qualquer exigência. Não resta dúvida disso. O que precisa é a segurança regulatória e pagar o custo. Esse custo é fácil de chegar a ele. Define a qualidade e o custo. Agora, com essa qualidade clara, com esse projeto claro, eu acho que a partir daí é possível que a sociedade se agregue e comece a sensibilizar o governo. Nós vimos o seguinte, o clamor da pandemia fez com que fosse injetado recursos para a saúde, para investir naquele setor. E, vez por outra, ocorre isso no país. Então, o transporte teria que passar por isso. E, como você diz, tem que ter alguma coisa que atraia, faça ele se sentir importante. Então, se você faz esse projeto de qualidade, mostra que aquilo é bom, vê qual é o preço e quando ele vai ocorrer, sendo acompanhado por essa sociedade, sendo auditado externamente, é possível nós mudarmos o conceito que hoje a sociedade tem do transporte, que de fato ela tem um conceito real. O serviço é ruim. Então, ele tem que melhorar. Para melhorar, ele é mais caro. Se ele é mais caro, tem que ser pago. Tem que ser desejado. Não pode ser desejado, porque ele é bom. Agora, se ele é mais caro e bom, não tem como ser pago apenas por quem usa. Então, esse é o ciclo que a gente tem que quebrar. Eu acho que se a gente construir este projeto, nós vamos conseguir quebrar esse ciclo, porque capacidade temos. O que falta é você definir esse projeto e conseguir atrair a sociedade para se engajar nele e, com isso, sensibilizar o governo a colocar a parte devida para atender a necessidade desse serviço essencial, o único que não é priorizado neste país. E o interessante é que, na medida em que você acaba transformando esse desejo em algo realmente foco do cidadão, você passa, inclusive, a incutir na cabeça dos prefeitos que a cidade tem que ser dedicada a esse tipo de transporte.
porque é o que Nazareno Afonso, né, do MDT, escreveu para a gente aqui agora há pouco, ele falando de descarbonização. Não adianta você ter uma frota de ônibus elétricos lindos, maravilhosos, desejáveis, né? E tá o T da Transdata ali atrás, lembrando, né, o que seria esse desejo gigantesco, se você não tem uma cidade dedicada ao transporte. Então, é aquilo que o Cláudio de Sena Frederico, um eminente filósofo contemporâneo, sempre diz, né? O transporte será desejável tanto quanto ele conseguir melhorar a cidade. Eu acho que nós não temos muito mais o que esticar hoje. Agora é questão de, vamos dizer assim, sair por aí e ver e fazer acontecer. Essa é que é a realidade. Eu só quero deixar uma mensagem. Muitas das dificuldades que a gente pode ver no momento de encarecimentos de novas tecnologias podem ser a grande oportunidade de pegar carona e dizer, é por isso que eu preciso de mais dinheiro. Ou seja, é uma pandemia positiva, não negativa. Quer dizer, eu não preciso de dinheiro para não acontecer uma coisa ruim. Essa coisa boa que você está querendo, eu preciso de mais dinheiro para ter. O vírus tem que chamar Transvid, não Covid. Bom, gente, estamos praticamente encerrando, então eu queria passar aqui rapidamente, cada um minuto para poder se despedir, fechando aqui o nosso encontro, esse primeiro encontro presencial do ANTP Café. Bom, eu queria mais uma vez agradecer o convite, né, e dizer da minha satisfação em poder debater esse assunto aqui com o Cláudio Batinga, com você, Alexandre. Eu acho que aqui essa reflexão que foi lançada hoje aqui certamente trará frutos, eu não tenho dúvida disso. Com os adjetivos que o Cláudio usa ou outros, né, o desafio está posto e nós temos que perseguir, né, esse projeto. Sem dúvida nenhuma, deixar bem claro que o problema não é das prefeituras. O problema é nacional. Então, o governo federal tem que puxar essa discussão, tem que coordenar, porque não é possível você pulverizar em 160 ou 300 e tantas cidades esses processos. Então, era importante ver como a gente fosse e consegue uma interlocução do governo federal para fazer parte, colocar também sua mão na elaboração desse projeto. Isso seria muito importante e facilitaria as discussões de médio e longo prazo para conseguirmos resolver, criar uma saída para essa questão. Bom, gente, queria agradecer mais uma vez a participação de todos. O mês que vem, como sempre, a gente volta com mais uma edição do ANTP Café. A gente vai daqui a pouco discutir qual será o próximo tema, vamos anunciar para todos vocês. E queria agradecer a presença de todos, a presença principalmente dos nossos apoiadores, né? E lembrar mais uma vez aqui uma saudação de todos os presentes e um parabéns para a Transdata, que inaugura hoje a sua nova sede, aliás, uma sede belíssima, né? E inclusive que tem uma construção muito interessante, porque você consegue ter muita transparência nos ambientes aqui. A transparência que a gente tanto sonha para o transporte público brasileiro, inclusive. Então, boa tarde para todos, quase boa noite, e a gente volta numa próxima edição. Muito obrigado.